It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula assíncrona, né? Terceira aula do curso de Mecânica dos Sólidos 3. Eu sou o professor Adenilson Oliveira e nessa terceira aula a gente fará, né? Dará continuidade ao que nós vimos nas primeiras aulas, principalmente na anterior. E hoje a gente já vai literalmente entrar nas aplicações, né? Dos métodos, no caso do primeiro método, que é o método da integração direta, no sentido de obter tanto deslocamentos verticais, como também rotações, considerando qualquer ponto ao longo do eixo de uma viga. Só fazendo um breve overview do que nós apresentamos na aula anterior, a gente fez, né, todo o equacionamento até que a gente conseguiu chegar nessa expressão aí, que é a expressão que relaciona curvatura com o momento, que vai atuar numa determinada seção de um elemento de viga. Vimos que 1 sobre R é a curvatura, M é o momento fletor resultante, e aí a rigidez e a flexão, fazendo essa recapitulação da expressão, né? Vimos que, considerando que nós temos, de fato, né, nesse regime linear elástico, que é regido pela lei de Hooke, Robert Hooke, pequenos deslocamentos e pequenas rotações, né? E principalmente, né, que as seções permanecem planas e perpendiculares à linha neutra após essa deformação no regime elástico, né? Partindo-se dessa premissa, a gente consegue desenvolver essa relação momento-curvatura, né, até chegarmos na equação diferencial da linha elástica, que ali é referente a essa deformada. Vimos que essa equação ela vai relacionar o momento atuante e esse momento ele vai automaticamente depender de x, onde x é a variável espacial ao longo do eixo da minha viga. Vimos também que quando eu faço a primeira integração, já partindo-se do método da integração direta, como método de resolução, quando a gente faz essa primeira integração, a gente obtém dy sobre dx, que nada mais é do que a minha rotação, né? E quando eu faço a segunda integração, eu vou obter a minha função de deslocamento vertical, que também é dependente da variável x, que é obtida através dessa integração dupla. Lembrando que a gente também, né, tem uma constante dependente, que é uma propriedade do material, uma propriedade física ou mecânica, né, que é o E, e uma propriedade geométrica, que é o I, que é o momento de inércia, né? Só que para resolver plenamente essa expressão, né, a gente precisa determinar os valores das constantes, que são constantes que vêm do processo de integração, conforme a gente viu em detalhes na aula passada. Então isso daqui é um quadro para a gente relembrar, claro, né? E até é importante relembrar antes do início da aula, porque hoje a gente já vai literalmente aplicar essas definições, essas equações para chegar nos deslocamentos e rotações. E o nosso primeiro exemplo, pessoal, que nós utilizaremos, né, para resolver isso aí, né, vai ser exatamente um caso bem conhecido de viga, né, onde a gente vai obter os deslocamentos e rotações, considerando esse primeiro sistema estrutural, né, que é a aplicação 1. E claro, né, é interessante, eu sempre gosto de fazer essa comparação, que é obter os resultados, né, através de uma análise analítica, né? A gente vai utilizar inclusive Mathcad Prime, que é bom que vocês já vão se habituando com a ferramenta. E depois que a gente obter o resultado analítico, nós iremos comparar com o resultado numérico que a gente vai obter utilizando o F2, certo? São os objetivos da aula de hoje. Nossa primeira aplicação, né, consiste num sistema estrutural que é bastante conhecido, né?
Você tem aqui uma viga, né? Uma viga engastada e com uma extremidade livre, onde eu tenho um carregamento concentrado na extremidade, representado aqui pelo nosso estagiário aí, que está de forma perigosa, né, sentado na extremidade dessa viga. Então a gente vai utilizar o método da integração direta, né, ou integração dupla, para determinar, considerando qualquer ponto ao longo desse eixo aqui, ó, que é o eixo da viga, as rotações e os deslocamentos verticais. Lembrando que quando esse carregamento atuar nela, né, que no caso está sendo representado pelo nosso estagiário, eu vou ter uma deformada, né, que é exatamente o que está sendo representado pela linha tracejada. E lógico que a gente sabe que para esse tipo de sistema estrutural, o deslocamento máximo vai estar na sua extremidade, que eu estou chamando de Y máximo. E nessa mesma extremidade a gente vai ter a rotação máxima, que eu estou denominando de θ. Certo? Se eu fizer uma analogia, transformar essa imagem num esquema estrutural, eu teria exatamente o que está sendo representado na imagem acima, ó, onde eu tenho um engaste do meu lado esquerdo, um segmento de viga que tem comprimento definido, que eu chamei de L. Essa viga ela vai ter uma característica mecânica e geométrica, ou seja, vai ter um E e um I definidos. O P é exatamente a carga que eu estou aplicando na extremidade, certo? Que é representativa aí do nosso estagiário. E para resolver esse sistema, né, pessoal, nós iremos utilizar, né, a equação da linha elástica. Vamos integrar uma primeira vez para obter a rotação e, claro, depois que eu integrar a segunda vez, nós vamos obter o deslocamento, a função do deslocamento vertical da mesma. Tá? Então vamos lá, pessoal. Como já ficou notório, né, e a gente já consegue ver, né, através da própria função, para fazer essa integração de forma plena, a gente precisa, primeiramente, definir, né, qual seria a função momento, né, que, como eu falei anteriormente, depende de x, que vai atuar nessa seção. Ou seja, eu preciso determinar essa função momento resultante. Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Simplesmente, né, considerando que, a priori, a gente está trabalhando com uma estrutura isostática, né, através simplesmente do uso das equações de equilíbrio, que vocês já conhecem bem das mecânicas anteriores. Então, fazendo novamente aquele esquema estrutural que eu mostrei no slide anterior. A gente tem um sistema engaste com extremidade livre. Eu estou chamando meu ponto A, um ponto localizado lá no engaste, e o ponto B, localizado na extremidade. Nesse ponto B, como a gente já viu, a gente vai ter uma carga concentrada, que eu estou denominando de P, aplicada no mesmo. E aí, claro, quando eu aplicar esse carregamento, a minha viga vai sofrer uma deformação elástica, tá? E na extremidade a gente vai ter a nossa flecha máxima, nosso deslocamento vertical máximo. Claro que quando eu aplicar esse carregamento, lá no meu apoio, né, no caso nesse caso é um engaste, né, eu vou ter reações. Eu vou ter uma reação vertical, que eu chamei de VA, irei ter também uma reação horizontal, que eu chamei de HA, e, claro, um momento, né, que eu estou chamando de MA, que são as reações do meu sistema estrutural. Já posso, né, através de equações de equilíbrio, utilizando a somatória de forças verticais, somatória de forças horizontais e somatória de momento em relação a um ponto, para estabelecer que VA vai ser igual a P, HA vai ser igual a zero, já que eu não tenho nenhum componente horizontal no meu sistema. E, claro, o MA vai ser igual a menos P sobre L, tá, pessoal? Por que menos P sobre L? Ó, verifique o sentido de rotação do momento. Para ele ser positivo, eu teria que estar representando a rotação no sentido anti-horário. Como eu representei ela aqui de forma esquemática, isso daí é convenção, tá? Você só não pode confundir os sinais. Mas como eu estou representando de forma convencional no sentido horário, claro que vai ser negativo. E a gente já sabe, né, pessoal, lá das questões que envolvem, né, convenções de momento em estruturas que a gente utiliza aqui no Brasil, que o momento sempre será positivo quando ele tracionar a parte de baixo da minha viga e ele será negativo quando ele tracionar a parte superior da minha viga, tá? Isso daqui são convenções que nós utilizamos e eu acredito que vocês utilizaram na hora que desenvolveram e construíram os diagramas de esforços.
diagrama de esforço referente ao momento fletor, que é o diagrama de momento fletor, ok? Então, perfeito, pessoal? Por equilíbrio, a gente consegue chegar nessas reações e elas serão fundamentais para a gente calcular mx. Já fazendo a representação do nosso eixo de coordenadas, né, onde eu tenho x ao longo do eixo da viga e y na direção vertical. Eu posso dizer que, se considerar uma determinada seção, que eu estou representando por essa linha tracejada aqui, ó, e eu analisar o equilíbrio considerando tudo que está à esquerda dessa seção, lembro que equilíbrio eu posso considerar tanto olhando à esquerda como à direita. E até me parece mais simples olhar do lado direito, já que eu tenho uma quantidade de carregamentos menores, que eu só tenho P. Mas vamos fazer o trivial, que geralmente é feito quando a gente deduz esse tipo de expressão, que é ignorar o que eu tenho do lado direito, né? É um sistema que está em equilíbrio, e analisar apenas o que tenho do meu lado esquerdo, né? Então, sumindo com a parte direita e considerando que eu tenho um equilíbrio, né, nesse segmento, e, claro, dando um zoom no mesmo, né, nós podemos fazer a seguinte relação, né, representada através de um DCL. Para quem não lembra, DCL é um diagrama de corpo livre, né, que vai representar todas as forças envolvidas no equilíbrio daquele segmento que está sendo analisado. Tá? E aí eu tenho P, que é a força vertical reativa, né, lá no ponto A. Tenho menos P sobre L, que é o momento reativo, né? E para equilibrar esse sistema, né, vocês concordam que eu vou ter um outro momento aqui, ó, que eu estou representando através dessa seta de coloração cinza. E esse momento aqui, que vai ser função de x, né, ele vai ser exatamente o mx que nós precisaremos obter para poder fazer a primeira integração e, claro, obter a rotação. Então, vamos lá, pessoal. Fazendo uma questão de equilíbrio, né, nós podemos dizer que mx vai ser igual a px menos pl. Como é que eu cheguei nisso? Ó, bem simples, equilíbrio, né? Eu posso dizer que nessa seção aqui, ó, eu vou ter menos pl, tá? Que já está representado aqui, mais P, que multiplica a distância que eu tenho do ponto de aplicação da carga até a seção de interesse, que não é x. Então, eu vou ter P sobre x, certo? Girando nesse sentido. E girando também nesse mesmo sentido, só que negativo, devido à minha convenção, eu vou ter menos PL sobre x. Quando eu somo o momento considerando a carga P em relação a esse ponto, e o momento que eu já tenho devido à reação, eu vou ter a expressão final de M em função de x. Ó. Percebo que é função de x. Para cada posição, eu vou ter um valor de P, x, e menos PL sempre vai ser constante, já que ele se refere ao momento reativo. Perfeito, pessoal? Então, isso daqui é importante. Para cada viga, para cada condição de contorno que eu tenho no meu sistema estrutural de vigas, a gente vai precisar desenvolver essa relação M de x, tá? Então, é importante que vocês lembrem que ela é obtida através do equilíbrio de uma determinada seção, considerando os sistemas de coordenadas, que no meu caso aqui, ó, eu considerei ele partindo do meu engaste. Certo, pessoal? Então, dando prosseguimento, eu já conheço, né? Inclusive, como eu conheço a função mx, eu conseguiria traçar, né, meu diagrama de momento fletor. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui em seguida. Ó. Isso daqui nada mais é do que uma equação de uma reta, né, pessoal? Certo? Px menos Pl é uma equação de uma reta. Considerando essa convenção aqui, ó, onde o momento ele é negativo, porque ele está tracionando a fibra de cima, né, da minha viga. Então, ele seria negativo. Quando o x for igual a zero, né, isso daqui vai ser zero, eu vou ter menos PL. Então, por isso que está aparecendo menos PL aqui. E quando o x for igual a L, né, PL menos PL é zero, então, automaticamente, lá no meu ponto final, né, na extremidade da minha viga, o meu momento será nulo, meu momento resultante. Então, eu consigo fazer a representação utilizando essa função de momento no meu diagrama de momento fletor. Perfeito, pessoal? Então, agora é seguir literalmente, né, o barco, no sentido de utilizar essa expressão que nós desenvolvemos e utilizar ela lá na nossa expressão referente à linha elástica. Coloquei novamente aqui a imagem, a gente vai fazer a continuação da solução, lembrando que a gente quer obter a função tanto para a rotação como para o deslocamento,
E, claro, a gente vai obter os valores considerando que eles serão máximos na extremidade, onde eu tenho esse carregamento aplicado, certo? As equações são essas, né, pessoal? A gente já conhece, né? O que falta agora é utilizar a matemática para resolvê-las. E nesse caso aqui, pessoal, eu já vou atribuir alguns valores, já que como a gente vai comparar depois, no final da aula, com o que a gente obter, com o que a gente vai obter no F2, a gente precisa atribuir alguns valores numéricos. Eu vou adotar que esse comprimento do balanço é igual a 4 metros. Irei adotar que o mó de elasticidade desse material aqui, que a gente acredita que seja concreto, né? Seja igual a 25 gigapascal. Também adotaremos uma seção transversal 15 por 40. Professor, qual é a unidade? Claro que é centímetros, né? Se for milímetros, seria uma seção para uma formiga. Se fosse metros, seria uma seção para um gigante. Então, de fato, aí 15 por 40, sempre que a gente atribuir esses valores, são relativos a unidades que estão em centímetros. Não esqueçam disso. A carga que eu estou colocando é 6 kN. Professor, esse aluno é pesado, esse estagiário está pesadinho, né? 6 kN seriam 600 kgf, né? Mas, nesse caso aqui, vamos admitir uma suposição, né? Para não trabalhar com um carregamento muito pequeno, que o nosso estagiário está com um Fusca em cima do mesmo, né? Que é mais ou menos da ordem de 520, 500 e poucos quilos, né? Sem tanque cheio, né? Claro. E a gente estaria somando, né? O peso do Fusca mais o peso do estagiário, né? E chegaria nesse valor de P aí igual a 6 kN. Nesse caso aqui, pessoal, a gente sabe, né? Já fazendo uma associação com o que é real, que essa viga teria um peso próprio, que nada mais é do que um carregamento uniformemente distribuído ao longo do seu comprimento. Mas nessa questão aqui, a gente não está considerando essa carga distribuída, tá? Vamos considerar apenas essa carga P representativa desse sistema aqui, que é totalmente fictício. Perfeito? Então agora é resolver, temos as equações, temos os dados, e é aplicar matemática para resolver essas equações. E claro, para facilitar a nossa vida, né, a gente já vai iniciar essa resolução utilizando o MathCAD Prime, que vai ajudar bastante na hora de ganhar tempo, né, para resolvê-las, e claro, né, para fazer algumas alterações, caso sejam necessárias, para obter resultados e expressões próximas daquelas que a gente precisa obter. Perfeito? Então vamos utilizar o MathCAD Prime. Então vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui com o meu MathPad Prime aberto. Eu estou utilizando a versão 6.0. Já faz um ano, mais ou menos, que eu estou utilizando essa versão, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês baixarem. Volto a falar, isso daqui é apenas o meu quadro virtual. Ele escreve de uma forma bem mais tranquila as equações, mas vocês podem fazer a resolução das mesmas à mão, tá? Mas se quiserem aprender a utilizar o MathCAD Prime, né? Não só para essa disciplina, como para futuras disciplinas, eu considero ele uma ferramenta importante, tá? Não é obrigatório, eu utilizo para facilitar e tornar a aula mais acessível, né? No sentido de entender com um tempo menor, mas eu acho importante que vocês já tentem utilizar eles e garanto que será bastante útil. Ele tem várias abas, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes, tá? São várias abas, mas geralmente a gente utiliza com maior intensidade essa aba Math aqui. E também utilizamos essa Input e Output, mas essa daqui é a principal, tá? Eu vou trazer a imagem que a gente tem lá da apresentação aqui para dentro. Vou dar o Ctrl V, tá? Eu fiz um recorte daquela imagem. Geralmente ela vem meio que aumentada, tá? Eu posso aqui, ó, com o mouse fazer a redução ou aumento da mesma e vou colocar aqui, tá? Certo? Então aqui está a nossa primeira atividade, nosso primeiro problema, tá? Já personalizei aqui o MathCAD, importei algumas imagens aqui, ó, vem imagem que você consegue importar através do browser. Aí eu coloquei essas duas imagens aqui do curso. Mas o que interessa agora, né? Não vou importar nenhuma. Vou fechar aqui. O que interessa agora é começar a resolver essa questão, tá? Como a gente vai utilizar a equação da linha elástica, eu vou escrever ela de uma forma apenas simbólica, sem necessariamente pedir para o programa resolver de forma automática. E eu garanto para vocês que ele consegue resolver de forma automática mesmo. Só que a gente visa mostrar a aprendizagem, né? A gente vai fazer passo a passo. Então, eu vou escrever aqui rapidamente a equação, tá?
é uma equação diferencial, né? De segunda ordem. Aqui eu tenho x, aliás, desculpa. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, aqui vai ser 2, né? Certo? E ele já faz a correção automática aqui, né? Isso aqui, pessoal, eu vou dizer que ele é simbolicamente igual, ó. Posso utilizar essa, aqui vai em operator e aperta aqui nesse igual, que é comparison, tá? Aí você clica aqui, isso daqui é basicamente simbólico, e não vai calcular nada ainda, tá? Ela vai ser igual ao meu momento de x, certo? Tudo isso dividido, como é que ele marcou tudo, pessoal? Quando o cursor estiver aqui, vocês apertam espaço, ó, ele já vai, espaço no seu teclado, ele já vai marcar toda a expressão. Aí você vem aqui em Operator e coloca dividir, tá? Ou poderia ir diretamente no seu teclado e clicar na barra que indica o sinal de divisão. E aqui eu vou ter meu produto, E vezes I, né? Vocês já conhecem. Essa daqui eu estou apresentando de forma simbólica, tá? É só para mostrar de uma forma escrita, que é a equação diferencial que a gente vai precisar resolver para chegar na solução, que são os deslocamentos e rotações, tá? Eu vou dar um destaque aqui para ela, vou colocar ela, vou selecionar aqui clicando na mesma, e vou colocar aqui ela amarela. Eu posso até atribuir aqui um negrito, se fosse o caso, tá? Então ela já está em destaque. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é submeter ela a uma primeira integração. E claro, para fazer uma integração de forma plena, a gente precisa dizer para ele, ó, que m de x, aí aqui vocês não vão utilizar mais esse igual, porque eu já estou atribuindo, digamos assim, um valor a essa expressão. Então vocês vão aqui, ó, apertar no botão 2 pontos do seu teclado, ó. Quando você faz isso, automaticamente ele já gera essa simbologia aqui, e vão colocar a expressão que a gente viu lá, que é P vezes X, né, menos P vezes L, tá? O vezes nada mais é do que asterisco, tá bom? Ele vai reclamar porque eu não atribuí ainda valores para P, mas vocês podem deixar dessa forma aqui, que ele vai conseguir resolver de forma simbólica, tá? Então, no momento eu já conheço, e agora literalmente é fazer a primeira integração para chegar na minha rotação, que é, lembro que rotação, né, nada mais é do que dy sobre dx. Então eu posso dizer, pessoal, que vou chamar já de θ, né? Deixa eu até atribuir aqui para a gente não se perder, tá? Vou chamar de dy sobre dx vai ser igual operation, esse mesmo igual, já que é simbólico, a θ, tal. As letras gregas ficam aqui, ó, em symbols. Você vai aqui, ó, procura o θ, clica cá, e já vai mostrar de forma simbólica, tá? Certo? Então vamos lá, pessoal. Então eu posso dizer, né, que θ, o F vem aqui, θ, vai ser simbolicamente igual, novamente essa igualdade, a minha integral, tá? Já vou atribuir aqui ela aqui, ó, integral, certo? De m de x, que é a função que eu já conheço, de 0 até x, né, pessoal? Ainda não vou entrar com o valor de L, tá? Certo? De dx, certo? Aqui, lembra que eu tenho uma constante, eu posso colocar aqui, foi ao contrário, né? Se eu dividir, fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó. Vocês podem fazer isso, ó. Vocês marcam tudo, dá um Ctrl X, coloca lá em cima no Ctrl V e coloca aqui embaixo E vezes I, tá? Certo? Só que quando eu fizer essa integração, pessoal, eu vou ter novamente aqui, que vai ter que aparecer o quê, pessoal? Uma constante, que eu vou chamar de C índice, tá? O índice vocês podem colocar aqui, ó, Math Operator. Vão aqui, ó, tá vendo esse ícone aqui, ó? Matrix Index, pode utilizar isso aqui, tá? E eu vou colocar o número 1, tá? Não é uma matriz, mas eu poderia representar de forma simbólica dessa forma aí. Se vocês não quisessem, poderia colocar também aqui, ó, justamente C1, tá? Fica a critério de vocês. Vou até deixar assim, tá? Porque eu acho que fica mais simples. Não precisa entrar no mérito de índice, tá? Então eu tenho, né, pessoal, que a minha rotação vai ser a primeira integração do momento, considerando aí constante, e que quando eu fizer essa integração vai aparecer uma constante C1, que a gente vai obter um pouquinho mais na frente. Então eu posso resolver, pessoal, essa integral de uma forma simples, né? Vocês concordam?
E aí, como é que eu faço isso no MathCAD? Eu vou aqui ó, em Symbolics, vou aqui nessa seta, tá? Certo? E vou pedir para ele dar um solve em relação a θ, tá? Então, solve, eu posso escrever, eu posso colocar. Solve está aqui, ó. Eu vim aqui em Symbolics e vou colocar aqui um solve, ó. Solve, vírgula, tá? E aí você vai colocar em relação a θ. E ele já vai resolver essa expressão aí, ó. Percebo que ele já fez a integração do momento, certo? E, claro, né, ele está considerando também que já existia uma constante C1, tá? Então, isso daqui, pessoal, seria literalmente a expressão de θ da minha rotação, sem considerar ainda a análise das condições de contorno, tá? Perfeito? Se eu quisesse, por exemplo, melhorar a expressão disso, eu quero abrir essa expressão, executar essas multiplicações. Eu poderia vir aqui, ó, coloque um cursor aqui, eu venho em Math novamente, venho aqui, ó, em Symbolic, dou um Expand, ó. Ele vai expandir a expressão, tá aquele aqui, ó, certo? Aí você teria a opção de ver de uma forma um pouquinho mais aberta, tá? Certo? Eu vou deixar até assim para facilitar a nossa vida. Então, pessoal, dando prosseguimento, né, a gente já obteve a expressão aqui em função de x na minha rotação e agora a gente precisa integrar mais uma vez para obter a expressão relativa a y, que é o deslocamento vertical. Então, o procedimento é o mesmo, tá? Eu posso dizer aqui que y, né, vai ser igual aí os dois pontos, porque eu tô, desculpa, ainda é simbólico, eu ainda vou resolver sem atribuir os valores às constantes. Então, venho aqui em Math e vou colocar aqui simbólico, certo? Vai ser a integral. Operator, tá aqui, 0 a x, né? Aí eu vou baixar só um pouco aqui, ó, no mouse mesmo. Aí essa expressão aqui é de θ, então eu já posso pegar essa expressão aqui direto, ó, tá? Já posso pegar essa expressão aqui, dar um Ctrl C, jogar ela aqui dentro, ó. Posso colocar um parênteses, se for o caso, aí fica a escolha de vocês, dx, tá? Certo? Vou até colocar um parênteses aqui que eu acho que fica melhor. Vou recortar novamente, abrir um parênteses, colar a expressão aí dentro e deixar. E claro, né, quando eu fizer essa outra integração, a segunda vai aparecer uma constante C2, que eu vou chamar de C2 aqui, tá? Certo, pessoal? E aí eu preciso agora resolver isso. Então, novamente, ó, Math, simbólico, coloco na setinha. Posso dar até um solve aqui, ele já faz, ó, quando eu coloco isso. Vírgula, em relação a quê, pessoal? A y agora, tá? Ok? E aí ele já vai resolver essa expressão. Deixa eu ver aqui o que faltou. Aqui o problema é o seguinte, né? Porque como ele já está com o valor de y atribuído aqui, ó, e já tem essa constante fora, né? Eu preciso literalmente pedir só para ele resolver, tá? Então aqui eu posso, ó, deixar apenas a seta, né? Que ele já vai calcular essa expressão toda e somar com C2, tá? Ó. Então ele já vai fazer de uma forma bem mais direta, né? Não preciso, nesse caso aqui, representar o solve θ, tá? Y ele já considera como variável dependente. Dependente de quê? De x, tá? Θ não. Θ ele não considera como uma variável dependente a priori. Então, por isso que eu preciso aqui pedir para ele resolver em relação a θ. Toda vez que eu utilizar x e y, basta representar a setinha. Ó. Ele já faz isso aqui. Eu poderia, inclusive, expandir, né? Dar um expand aqui. E ele vai representar de uma forma mais aberta a equação referente ao deslocamento vertical. Então, a gente já tem as expressões tanto para θ como para y. Tá? Isso daqui eu vou chamar, inclusive, para ficar mais organizado o arquivo. Estou dando Enter aqui. Vou incluir um texto. Aqui Math mesmo, ó, test box. Vou chamar de 1, que é a obtenção das expressões gerais para rotação e deslocamento vertical. Aí eu posso só aumentar aqui para não ficar sobreposto às equações. Isso aqui seria a nossa 1. Posso colocar, inclusive,
um negrito aqui, ó. Vou colocar um bold e aumento aqui para ficar mais destacado, tá? Perfeito, pessoal? Dá para fazer manualmente, tranquilamente, você vai chegar nessas expressões aqui, né? E para obter de forma plena, né, para eu poder calcular para cada posição de x a minha rotação e meu deslocamento, eu preciso agora, ó, determinar C1 e C2. E vai ser exatamente o próximo passo. Ó. Vou copiar aqui para baixo, chamar de 2 e obtenção das constantes de integração. É o nosso passo 2. Então vamos lá, pessoal. Com relação às constantes de integração, para a gente obter o valor de C1 e C2, conforme a gente viu lá na nossa segunda aula, né, a gente precisa atribuir os valores que eu teria no apoio, por exemplo, aqui. Ó. E a gente viu lá na aula, faço até questão aqui de relembrar, né, que no caso de engaste, a gente vai ter no engaste deslocamento vertical igual a zero, né, e claro, a rotação no sentido de inclinação também igual a zero. Então, eu vou entrar com essas duas condições de contorno para obter C1 e C2. Então, voltando aqui para o MathQuad, a primeira eu vou chamar de 2.1. 2.1, que é rotação nula, né, pessoal? Rotação nula. O que é a rotação nula, né? Vou representar aqui do lado também. Eu vou ter que, quando primeiro θ aqui. Θ vai ser igual a zero, né? Quando x, lembra do meu sistema aqui, ó, x igual a zero, eu estou lá no apoio. Então, quando x for igual a zero, tá? Por que você está usando os dois pontos aqui, professor? Volta a lembrar, esse daqui você usa quando você quer resolver simbolicamente, sem atribuir valor às variáveis. No caso aqui, eu já estou dizendo, é a condição de contorno, desculpa, que tanto θ como x, eles serão iguais a zero lá no meu apoio. E fazendo uso dessa expressão aqui, eu estou trabalhando com rotação, ó, eu posso pegar essa expressão aqui, dou um Ctrl C, coloco ela aqui embaixo, ó, certo? Esqueci de pegar o θ, né? Mas posso colocar aqui. Θ, θ igual a zero, simbólico, né? E aí eu vou pedir para ele resolver isso aqui, tá, pessoal? Aí vou novamente aqui em Math, Symbolic, aqui. Como agora não é x, pessoal, tá? Eu preciso colocar aqui que ele tem que resolver em relação a C1, né? Não é isso? Então, vou colocar solve, vírgula, C1. E ele já vai chegar na expressão, né, pessoal? Que C1 vai ser igual a zero. E é notório, né, pessoal? Quando isso aqui for igual a zero e x for igual a zero, isso daqui é zero, isso aqui é zero. Logo, C1 vai ser igual a zero, tá, pessoal? Isso daqui nem precisaria do MathCAD Prime, né? Mas como a gente quer criar uma metodologia utilizando ele como quadro virtual, também utilizei o comando simbólico para chegar no valor de C1. E agora a gente faz a mesma coisa, né? No deslocamento, que eu vou chamar de 2.2. Agora, deslocamento nulo. Certo? E a gente sabe que o deslocamento ele vai ser nulo, né? Quando eu estiver novamente lá, aqui no meu engaste. Então, eu posso pegar a minha equação do deslocamento, ó. Vou copiar toda ela aqui. Certo? Vou colocar aqui embaixo. Eu já vou dizer que C1 vai ser igual a zero, então vou aqui, ó, Math, Symbolics, colocar a seta. Vou dizer aqui que C1 é igual... Desculpa, para fazer isso,
tu tem que utilizar uma função aqui dentro do simbólico, que é substituir, tá? Então, vou chamar de C1 igual a zero, que a gente calculou no item anterior, né? Opa, fugiu. E vou dizer também, pessoal, aqui em cima, ó, que y, que é o deslocamento, né? Ele vai ser igual, aí os dois pontos, eu estou atribuindo o valor mesmo igual a zero. E lógico que ele vai chegar em C2 igual a zero, tá, pessoal? Perfeito? Vejam que até simbolicamente, né, como eu não disse solve, né, eu poderia colocar aqui um solve C2, ó. Quer ver? Vamos testar. Se eu fizer aqui, ó, math, symbolic, tem várias formas de fazer a mesma coisa, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou dar um solve aqui, cadê o solve, né? E vou dar uma vírgula C2, né? E ele já mostra aqui zero do jeito que estava anteriormente, tá? Mas eu poderia também fazer do jeito que eu fiz antes. Então tem várias formas, o importante é que você faça o desenvolvimento correto. E claro que isso daqui, ao longo do curso, vocês vão pegando prática, tá? É importante já, no primeiro momento, a gente começar a utilizar uma ferramenta. Mas volto a falar, quem quiser resolver na mão, não quero o Mathcad Prime. Então pode fazer normalmente na mão, vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, C1 igual a zero, C2 igual a zero, agora eu preciso substituir esses valores nessas expressões aqui, e é o que a gente vai fazer na sequência. Então vamos lá, pessoal, fechar aqui na nossa resolução, praticamente fechar, né? Então agora a gente já tem condição de ter a expressão final, né? Para deslocamentos e rotações, já que a gente conhece os valores das constantes de integração. Então, obtenção das expressões, aí eu vou chamar de finais, né? Porque já não tem nenhuma constante relacionada, a gente já sabe que são valores de ambas iguais a zero, para rotações e deslocamentos, tá? Aqui vai ser 3. Então, vamos lá. Então, eu já posso pegar, vamos começar pela rotação, né? Esse valor aqui. Colocar aqui embaixo. Tá? Só que, antes disso, como eu já atribuí aqui valores para θ, x e y igual a zero, quando eu fiz atribuí as condições de contorno que eu tenho lá no engaste, eu preciso agora dizer que esses valores não serão mais iguais a zero, porque eu posso ter qualquer ponto ao longo do comprimento da minha viga. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu desconsidero algo que eu já atribuí no Mathcad? Eu uso um comando chamado clear, que é limpar mesmo. Clear, aí eu vou limpar x. Ó. Quando ele funciona, ele fica aqui meio que negrito. Clear y. Ok? E claro, clear θ, né? Vou copiar o θ daqui. Está mais perto. Pronto, ele já limpou. E agora eu vou pedir para ele resolver isso aqui. Só que agora eu conheço os valores. Ele não pegou. Tanana. Aqui, né? Seria essa expressão aqui. É algo que é mais ou menos parecido, porque aqui eu já estou zerando de forma mais clara, né? O valor de C1, né? Então, eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia geral, mas é simples, né? E vou pedir para resolver simbolicamente, né? Solve θ, né? Substituindo os valores de C1, substituindo, cadê o substituto? C1 igual a zero. Tá para ficar certinho. Então já dá aqui, vou dar só um expand aqui para ficar mais fácil de visualizar. Expand. Pronto. Então essa é a expressão final para rotação. E eu vou fazer a mesma coisa, né, pessoal? Vou até copiar aqui, que eu só troco a expressão. É melhor. Fazer logo aqui embaixo. Copiar aqui, agora não é θ, vai ser y, né? Que é essa expressão aqui, ó. Copiar toda ela. Colocar ela aqui no lugar de θ. Certo? Agora isso daqui vai ser y, né?
aqui eu também preciso considerar C2. Então, vou inserir aqui, substituir também C2. C2, e nós vimos que é igual a zero. Pronto, ele já vai. Deixa eu ver só aqui onde está errado. Ah, não precisa aqui do solver, né? Pronto. Lembra que é uma variável dependente, eu não preciso colocar solve quando eu estiver trabalhando com y e x, tá? Então já dá aqui também, ó, a expressão final, né? Para calcular a rotação em qualquer ponto, ó, eu preciso entrar com o valor de x e também para me calcular o deslocamento para qualquer ponto entrando com o valor de x. E aí, para finalizar, pessoal, que é calcular numericamente o deslocamento máximo, o que a gente pode fazer aqui, ó? Chamar de 4, obtenção dos deslocamentos, das rotações, né? E deslocamentos máximos, que nós sabemos que é lá na extremidade da viga, né? E aí, para isso, pessoal, eu tenho que voltar aqui e atribuir os valores que eu tenho, ó. No caso, para E, para seção, para o comprimento e para carga, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, voltando aqui para o MFCAD. Eu vou dizer que o meu E ele vai ser igual a 25 gigapascal. Outra funcionalidade interessante do MFCAD é que ele já considera as unidades, já faz as conversões de uma forma direta, tá? Só eu atribuir elas de forma correta. O I, pessoal, vai ser igual a B vezes H ao cubo. Operation elevado aqui ao cubo, né? Tudo isso, estou usando o botão de espaço, dividido por 12, né? Só que aí eu tenho que atribuir os valores de B e H, que eu vou colocar aqui em cima, tá? B é igual a 15 centímetros e H é igual a 40 centímetros, conforme a gente viu. Vou colocar um pouquinho para cá para não sair da área de plotagem. E lógico que a gente já vai calcular o I aqui de forma automática, aí você só dá um igual, tá? O igual que você tem no teclado. Tá em metro, eu vou colocar centímetro aqui. Ele já faz uma conversão direta do momento de inércia, tá? Certo? Esse I, ele tem também outra funcionalidade, por isso que ele abriu essa questão aqui, tá? Mas podem deixar aí, não tem problema nenhum. Aí o que eu tenho que atribuir? O valor de L também, que é 4 metros. E falta mais alguma coisa? Falta o valor de P, que é igual a 6 kg, esse K é minúsculo e o N é maiúsculo, tá? Ok? E aí fica fácil calcular, ó. Eu posso dizer que a rotação, ó, que eu vou chamar de θ máximo, vai ser igual a isso, né? Certo? Claro que nesse caso aqui, eu vou chamar o meu x de L. Certo? Que eu estou calculando lá na minha extremidade, tá? E o deslocamento aqui, ó, eu vou chamar de y máximo, vai ser igual a 2 pontos, eu estou atribuindo a isso aqui, ó, que eu já calculei plenamente. Pronto. Vou separar para ficar visível e eu posso dizer que a rotação máxima, quando x for igual a L, vai ser isso, ó, igual, certo? E o meu deslocamento máximo vai ser igual a isso aqui. Negativo porque, considerando aqui meu sistema de coordenada, né, pessoal? Como ele está para cima, o deslocamento é negativo, ele está nesse sentido aqui, ao contrário do eixo adotado, tá bom, pessoal? Então, é exatamente isso aí, ó. Deixa eu até aumentar aqui as unidades, ó, as casas decimais. Você pode vir aqui em Calculation, ó, Math Formation, e colocar aqui 4 casas. Acho que está razoável, tá? E aqui para cá também. 4 casas decimais, tá? Então, esses foram os valores que a gente obteve, tanto para a rotação, como para o deslocamento. E agora a gente vai fazer uma comparação no FTool para ver como é que ficaram, né? E verificar se esses valores estão condizentes, ok?
Então, pessoal, eu já estou aqui com a minha estrutura modelada no F2. Ó, engaste, isso daqui tem 4 metros, ó, tá, pessoal? 4 metros, a carga 6 quilonewtons, o apoio já está representado, a seção está representada, 15 por 40, né? O material também já está representado aqui, ó, certo? Ó, 25.000 MMPA e 25 gigapascal, tá? Então já está tudo representado. E aí vamos obter os resultados e comparar com o que a gente teve lá, que a gente conseguiu no MathCAD. Então, para plotar deformado, vocês já sabem, né? Eu clico aqui, né? E para obter o valor no ponto, eu vou aqui, eu clico nele, ele já vai me dizer aqui qual é o valor do deslocamento horizontal, dx, ó, que no caso deu zero, já que eu não tenho carga horizontal, dy, deu menos 6,4 milímetros, e aí se a gente voltar lá para o MathCAD, 6,4, né? Eu posso colocar aqui milímetros, ó, 6,4, bate certinho com o valor que está no F2. E a rotação deu 0,0024. Voltando aqui para F2, ó. Não para esse, mas para isso aqui, né? Ó, menos 2,4, 10 elevado a menos 13. Então, é exatamente o valor que a gente obteve, né? Lá, utilizando as equações analíticas da rotação e do deslocamento. Então, tá tudo certinho, tá, pessoal? Esse método, ele tem essa vantagem dele ficar bem apresentado, né? Você consegue desenvolver matematicamente, né? Essas questões e a gente consegue resolver, né? Obter o deslocamento tanto para estruturas isostáticas, como também a gente verá na unidade 2, para estruturas hiperestáticas, utilizando esse método da integração dupla, ou conhecido também como método da integração direta, tá? Então, desenvolvemos desde o zero, né? Fazendo um breve review dessa parte prática, né? Chegamos nas expressões, chegamos nos valores das constantes, que nesse caso facilita, porque é zero, né? Então, a gente acaba aqui, essa expressão aqui só é isso, e a gente viu aqui. Pegamos elas e substituímos os valores que foram considerados no enunciado, né? E obtivemos no final os deslocamentos verticais e rotações, comparando com F2, bateu, está tudo certo, e agora é praticar. Então, pessoal, só para encerrar aqui, né? A gente já fez, já desenvolveu, já calculamos, provamos que estão corretos os cálculos, né? Mas, geralmente, essas tabelas, as tabelas que existem nos livros, e você vai achar também em variados artigos na internet, elas já te dão esses valores fechados para rotações e para deslocamentos, né? Considerando questão de deslocamento e rotações máximas. A gente sabe que ele vai ser máximo quando x for igual a L. Então, eu já poderia também aqui, ó, pessoal, fazer isso, que é justamente pegar isso aqui, ó. Em vez de expandir, eu vou colocar aqui, substituir, e vou colocar x igual a L, tá? E ele já vai te dar a expressão, ó, que é o que você vai encontrar nos livros, que é PL menos PL ao cubo sobre 3i. E eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, para rotação, tá? X igual a L. Aí eu teria aquela expressão que bate com o que vocês encontram nas tabelas, né? Que é P menos P L ao quadrado sobre 2i. O valor máximo da rotação, considerando esse tipo de viga, né? Com carregamento concentrado e engastada, certo? E, claro, também para o deslocamento. E tem até um vídeo aqui, ó. Grave aí, ó. P menos PL ao cubo sobre 3i. Tem um vídeo aqui que ele mostra que mesmo fazendo a solução num sentido diferente do que eu fiz, eu parti do engaste para a extremidade livre. Nesse caso aqui, ele está partindo da extremidade livre para o engaste. Ele vai obter a mesma expressão final para y máximo, tá? Claro que tem algumas modificações, as constantes não vão ser mais iguais a zero, mas eu até termino a aula mostrando para vocês esse vídeo. Então, percebam que a origem está na carga, ele inverteu, né?
percebo que as constantes não são mais iguais a zero, porque ele fez considerando a origem do sistema num ponto livre. Olha aí, a expressão final, né, bate com o que nós encontramos. Menos PL ao cubo sobre 3EI. Então, independente da origem que eu adotar, a expressão para o deslocamento máximo vai ser igual, tá, pessoal? Só queria mostrar, como eu falei anteriormente, que tanto faz eu adotar o equilíbrio considerando a esquerda ou a direita da seção, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Nossas referências. E até a nossa próxima aula, vamos fazer mais atividades utilizando o método da integração direta. Até mais!